Olá, aqui é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Bom, no vídeo de hoje eu quero te fazer voltar um pouquinho às origens, tá? Quando você vai estudar sobre Lean, sobre Kanban, até mesmo sobre Scrum, você vai ver diversos conceitos que têm raízes em assuntos que você não está acostumado a estudar. E quando você fala de Lean, por exemplo, Lean é uma das raízes de todos esses conceitos que a gente vê por aí, né? Então, Kanban, Scrum, agilidade, todas essas coisas derivam em algum ponto no Lean, né, no sistema Toyota de produção e a forma como a Toyota trabalhou processos no dia a dia. E eu quero te dizer que, assim, a Toyota provavelmente não é uma empresa perfeita, que tem lá todos os seus processos magníficos. Não, eles lidam com problemas como qualquer empresa, eles têm adversidades, têm variações, têm N tipo de questões que fazem com que eles precisem melhorar o dia a dia cada vez mais. Por isso que uma das bases da sua estrutura é melhoria contínua, tá? Ao mesmo tempo, também é respeito às pessoas, porque são as pessoas que resolvem os problemas. Então, como é que eu dou as ferramentas, os comportamentos, as competências e todo o aparato necessário para que as pessoas resolvam esses problemas, ok? Beleza, mas eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para falar para você sobre o que é sistema puxado. E eu quero que você entenda que o sistema puxado é uma das bases fundamentais do que o Kanban, por exemplo, traz como prática, tá? Porque o sistema puxado, no final das contas, ele te ajuda a eliminar desperdício, te ajuda a diminuir os gargalos e os problemas no dia a dia. Tá? Você não tá falando, não, mas isso aí é da teoria das restrições. A teoria das restrições veio 30 anos depois, 20 anos depois do que o sistema puxado de como o sistema puxado foi concebido, tá legal? Então vamos por partes. O que é sistema puxado, né? Em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer situação, você vai ter um fluxo, né? Seja um supermercado, um pedágio, um software que está sendo desenvolvido, uma infraestrutura, um chamado, né? Você tem um fluxo, onde eu tenho aqui uma demanda sendo criada, ela percorre um determinado processo até ser finalizada, certo? E aí você vai ter diversas etapas nesse fluxo aqui, né? Você tem etapas que são de análise, etapas que são de execução, de inspeção, de preparação, separação e assim por diante. E algumas dessas etapas que você está vendo aqui, alguns desses processos que você está vendo aqui, são etapas de trabalho, né? Work time ou process time, então coisas que você está processando. E tem coisas aqui que são de fila, tá? Esse é o fluxo de trabalho, mais ou menos como a gente conhece em praticamente todos os ambientes que estamos acostumados. Tá legal? Beleza. Quando a gente fala de sistema puxado, eu estou querendo dizer, e aí você vai ver essa definição em muitos lugares, né? Sistema puxado sendo uma representação prática do que o just-in-time é. E o que o just-in-time é? As demandas aparecem somente nos momentos exatos em que são necessárias. Quando eu tenho um processo aqui, por exemplo, de pedido, eu só vou começar esse processo aqui quando eu tiver um pedido dessa etapa anterior, que é o cliente, por exemplo. E aqui só vai começar uma atividade quando essa demanda aqui solicitar. Ou seja, olha, você pode pegar essa demanda, então puxe. Então, é o sistema de trabalho não recebendo coisas conforme elas chegam, mas sim a capacidade do sistema puxando a demanda. Se você for considerar um sistema empurrado, né, o que é um sistema empurrado? Você tem uma demanda sendo criada, uma margem de uma quantidade X de demandas, que são empurradas ao sistema, que são colocadas ao sistema de trabalho para trabalhar. Tá? E essa empurrada que a gente fala implica em diversos motivos, tem N causas para você empurrar um sistema, uma demanda dentro de um sistema de trabalho, mas muitas vezes tem a ver com a quantidade de demandas do cliente, com certas urgências, né? E aí o que acaba acontecendo? Algumas coisas acontecem no sistema empurrado. E eu não estou dizendo que o sistema empurrado é uma coisa do demônio, não é isso. Mas em um processo onde você precisa ter uma tomada de decisão cada vez mais enxuta e inteligente sobre a demanda, o sistema empurrado acaba sendo um problema. Por quê? Imagina que você está desenvolvendo um software. Empurrar a demanda nesse sistema de trabalho aqui, tá? Implica que mais pessoas estão tentando trabalhar em mais coisas ao mesmo tempo. Isso gera diversas dificuldades que a gente vai falar em outros vídeos, mas isso é um problema, tá? Outro ponto é que, conforme as demandas são empurradas, elas são trazidas, muitas vezes a priorização não conta, tá? E conforme elas chegam, o custo de atraso delas vão contando, tá legal?
Então, qual que é a grande questão? Se o custo de atraso cresce, a grana que você deveria ganhar também ela diminui, tá? É proporcional, né? Então, conforme o custo de atraso cresce, a grana diminui. Então, no sistema empurrado, você tem essas características. Você tem o sistema de trabalho se enchendo de demanda, sobrecarregando a sua estrutura com base no que a demanda diz, com base no que as pessoas que estão pedindo demandas dizem. Tá? E mesmo que você não faça isso, se você não manter um controle adequado da entrada ou do backlog de demandas, você vai ter um custo de atraso crescente. Ok? Como que o sistema empurrado vai funcionar? Né? Essa definição que eu dei para vocês de que somente a etapa seguinte, né, a etapa que está mais para cá, vai pedir a demanda que está mais para lá, é uma definição legal, tal, mas no final das contas, o que o sistema puxado é? Né? É um sistema onde eu considero limites. Tá? Eu considero limites dentro desse sistema de trabalho. É um sistema Kanban, visual, um fluxo, onde eu considero um limite aqui dentro. E a partir do momento que eu atingir o limite que eu considerei dentro desse sistema, eu não puxo mais demanda. Tá? E aí, quando uma demanda sai aqui, isso representa um sinal, né? O sinal de saída. E esse sinal de saída habilita a entrada de uma nova demanda. Tá? Então, quando eu falo de um sistema puxado, não é simplesmente, esse daqui vai puxar esse, puxa esse. É um sistema de trabalho que considera limites. E esses limites vão restringir o quanto que o meu sistema é capaz de processar no tempo. Tá? Esses limites eles podem variar, depende muito da estrutura, do quanto que você está disposto, da capacidade atual. Se você cresce a capacidade desse sistema aqui, por exemplo, você cresce o limite, talvez. Tá? Mas muitas vezes você vai ter um equilíbrio dos itens que estão dentro do sistema. Beleza? E aí, quando eu tenho essa sinalização, né, de, olha, podemos receber uma próxima demanda, existe um negócio que é o que chama de replenishment, que é onde eu vou reabastecer. O replenishment, no final, é um reabastecimento do fluxo. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um limite de... Vamos falar que eu tenho um limite aqui de 6. Tá? 6 itens no meu processo. Beleza. E aí, eu estou trabalhando aqui nesses 6 itens e um foi entregue, um saiu. Tá? Isso é uma sinalização falando, olha, pode entrar mais um. E aí quem estiver disponível vai reabastecer isso. E o reabastecimento implica em você olhar a capacidade atual, olhar a demanda, ver se aquela demanda não é um lote muito grande. Você vai dividir esse lote em 1, 2, 3, 4, 5 lotes diferentes. Você vai entender as variáveis que influenciam essa demanda. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de ambiente fabril, muitas vezes as variáveis são definidas e controladas desde o início. Tá? No desenvolvimento de software, deveríamos pensar assim também. A diferença é que o início talvez não seja quando o time vai puxar, né? Ou seja, quando ele vai jogar para in progress. Talvez esse início seja, por exemplo, lá no refinamento. Então, o replenishment pode começar no refinamento. Tá? Vai depender muito do seu processo, de como você experimentar no seu dia a dia. Tem time que coloca o replenishment aqui no backlog, tem time que coloca replenishment lá no refinamento, tem time que coloca antes disso. Tá? Tem alguma coisa entre refinamento e backlog, vai ser o que vai funcionar para você. Tá? Mas é importante você entender que essa sinalização representa o replanejamento, ou melhor, o reabastecimento do fluxo de trabalho que implica na entrada de uma nova demanda. Agora, por que as pessoas falam tanto de sistema puxado? Eu quero que você entenda que sistema puxado não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Fala, nossa, isso aqui resolve todas as minhas vidas, toda a minha vida. Não, não é isso. É uma abordagem simples, prática e direcionada para controlar diversos aspectos dentro do seu sistema. Uma dessas coisas é controlar inventário, estoque. Tá? Porque aí, conforme você estabelece um sistema puxado, sim, eu só vou conseguir puxar demandas conforme há capacidade e necessidade. Então, as filas dentro desse sistema passam a ser um pouco mais controladas. Tá? Porque eu não vou flodar, não vou encher, sobrecarregar o meu sistema com demandas. Tá? É igual quando você pega, por exemplo, um time aí de desenvolvimento seu, você tem lá 3 desenvolvedores, 2 QA, sei lá, coisas desse tipo, e aí cada desenvolvedor trabalha com maior velocidade que os QAs, porque os QAs não estão focados em teste automatizado, estão focados em teste manual. Né? E aí a velocidade de desenvolvimento é maior do que a velocidade de teste. E aí, conforme o time de desenvolvimento vai desenvolvendo, eles vão jogando demanda para cá. E aí não você tem um controle aqui. Tá? Quando no final das contas, se você tivesse minimamente um controle do que entra aqui para a qualidade, você começa a controlar o que entra para desenvolvimento. Tá? Então, o sistema puxado se implica em você entender a capacidade, mas não é só a capacidade de uma etapa do sistema.
né? É a capacidade do sistema como um todo, porque no final das contas, o sistema de trabalho não é feito por uma ou duas pessoas, é feito por todo mundo que interage e insere trabalho naquele sistema. Tá? Então é através disso que eu controlo o estoque. Eu controlo também o tempo de entrega das coisas, porque no final, se eu crio um compromisso aqui no início da demanda e eu gero fila dentro do meu sistema, isso tende a aumentar o tempo. Se eu faço com que os processos do replenishment aqui não atendam, por exemplo, tamanho de demanda, complexidade, variáveis, eu posso inserir coisas que vão ficar paradas em algum momento. Se essas coisas ficam paradas, elas aumentam o tempo de entrega, né? O lead time ou o cycle time, tá? Consequentemente, isso aumenta o custo de atraso também, tá legal? Faz com que a eficiência do seu fluxo cresça, ou melhor, diminua com o tempo, tá? E conforme você encontra um ritmo de trabalho aqui, você consegue fazer isso quase que de forma automática. Saiu um item, você vai lá, tem processos claros, puxa um item e traz de volta. Beleza? Felipe, mas você não está falando de Kanban? Não, estou falando de sistema puxado. O Kanban, ele bebe dessa fonte para conseguir trabalhar a sua gestão, mas não é a exata fonte da informação. Tá legal? Eu quero que você entenda por que sistema puxado faz sentido na sua realidade, principalmente porque sistema puxado é uma forma enxuta de você trabalhar e gerenciar suas demandas. É uma forma simples, prática de você entender que o sistema de trabalho não suporta mais do que a sua capacidade. Tá? E muitas vezes, uma coisa que é importante você entender, e eu vou falar disso com mais detalhe em outros momentos, é que não adianta você tentar estourar esse limite aqui, tá? Então, se você entendeu como equilíbrio, de forma pragmática e empírica, que o seu limite é 6, talvez você não tenha nem que usar esse limite como 6. Talvez você tenha que usar o seu limite como 5, tá? Por quê? Porque aí você tem espaço para diversidades, beleza? Senão você acaba tendo um momento ali que você não consegue gerar qualquer tipo de urgência, você não consegue resolver qualquer tipo de processo adverso no seu dia a dia, beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo sobre o sistema puxado. É um vídeo simples, não estou aqui para te dar todas as regras, todas as questões sobre o sistema puxado, mas sim para você compreender melhor como que isso funciona na prática, tá? Sistema puxado é uma prática que muita gente usa, que muita gente trabalha, tá? Se você for olhar no dia a dia, você consegue fazer relações com vários lugares. Por exemplo, uma pizzaria trabalha com uma ótica mais ou menos puxada, né? Eles não vão produzir nada que não é solicitado pelo cliente. Essa é a visão que você mais conhece sobre o sistema puxado, né? Mas é preciso entender, por exemplo, como que a pizzaria trabalha a nível de capacidade. Eles estão ali com pizzas que eles são somente capazes de produzir, né? Então é muito importante que você faça essa relação. E no seu dia a dia, se você está falando de indústria, se você está falando de indústria digital, se você está falando de desenvolvimento de software, de suporte, de marketing, comece a pensar o quanto que você está de fato impondo limites no seu sistema para que ele consiga se manter equilibrado, sem sobrecarregar as pessoas, sem sobrecarregar o trabalho e aumentar o custo no final das contas, tá? Sistemas sobrecarregados geram bugs, sistemas sobrecarregados geram dificuldade de raciocínio, sistemas sobrecarregados geram desperdício, geram fila, ok? Quanto mais você pensa dessa forma, melhor você consegue evoluir seus processos. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele te ajude no dia a dia. Compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo e melhorar cada vez mais os seus processos. Até lá!